Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 1, verso 1. O título do capítulo, As Atividades de Maharaj Priyavrata. Repitam, por favor. Raja, Uvacha, Priya, Vrata, Bhagavata, Atma, Arama, Katham, Mune, Grihe, Aramata, Yatmula, Karma, Bandha, Parabhava, Rajovacha, Priyavrato, Bhagavata, Atmarama, Kathamune, Grihe Ramata, Yanmula, Karma Bandha, Parabhava. Rajovacha, o rei Parikshit, disse: Priyavrata, rei Priyavrata, Bhagavata, grande devoto, Atma Arama, que sente prazer na autorrealização, Katham, porque, Mune, ó grande sábio, Grihe, no lar, Aramata, desfrutou, Yatmula, tendo isto como a causa fundamental, Karma Bandha, o cativeiro às atividades fruitivas, para Bhavaha, o fracasso da missão humana. A tradução é a seguinte: o rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: ó grande sábio, por que o rei Priyavrata, que era um grande devoto autorrealizado do Senhor, permaneceu na vida familiar, que é a causa fundamental do cativeiro do karma, atividades fruitivas, e faz fracassar na missão da vida humana? Eu não posso ler, senão eu vou falar muito. Repitam, por favor. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: ó grande sábio, por que o rei Priyavrata, que era um grande devoto, autorrealizado do Senhor, permaneceu na vida familiar, que é a causa fundamental, do cativeiro ao karma, atividades fruitivas, e faz fracassar na missão da vida humana. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. No quarto canto, Srila Shukadeva Goswami explica porque Narada Muni instruiu perfeitamente ao rei Priyavrata sobre a missão da vida humana. A missão da vida humana consiste em compreender o eu e então, aos poucos, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Já que Narada Muni dera instruções suficientes ao rei sobre este assunto, por que ele voltou a aceitar a vida familiar, que é a principal causa do cativeiro material? Maharaj Parikshit estava muito atônito com o fato de o rei Priyavrata voltar à vida familiar, especialmente por ele ser não somente uma alma autorrealizada, mas também um devoto de primeira classe. De fato, o devoto não tem atração pela vida familiar. Porém, surpreendentemente, o rei Priyavrata gozou muito da vida familiar. Pode ser que alguém pergunte: o que há de errado em gozar da vida familiar? A resposta é que a vida familiar ata o indivíduo aos efeitos das atividades fruitivas. A essência da vida familiar é o gozo dos sentidos. E enquanto alguém embrutece a mente no árduo trabalho em troca de gozo dos sentidos, deixa-se atar pelas reações de suas atividades fruitivas. Esta ignorância da autorrealização é o maior fracasso na vida humana. A forma humana de vida destina-se especialmente a escapar ao cativeiro das atividades fruitivas. Contudo, enquanto alguém se mantém esquecido
de sua missão na vida e age como um animal comum, comendo, dormindo, acasalando-se e defendendo-se, é obrigado a continuar sua vida condicionada na existência material. Esta espécie de vida chama-se Swarupa Vismriti, esquecimento da verdadeira posição constitucional. Portanto, na civilização védica, as pessoas são treinadas desde o começo da vida como brahmacharis. O brahmachari deve realizar austeridades e abster-se da prática sexual. Portanto, se alguém é bem treinado nos princípios de brahmacharya, geralmente não adota a vida familiar. Então, ele chama-se Naistika Brahmachari, o que indica perfeito celibato. Por isso, o rei Parikshit estava atônito de ver que o grande rei Priyavrata, embora treinado nos princípios de Naistika Brahmacharya, adotou a vida familiar. As palavras Bhagavat Atmarama são muito significativas neste verso. Se alguém vive satisfeito consigo mesmo, como acontece com a Suprema Personalidade de Deus, ele chama-se Bhagavat Atmarama. Existem diferentes classes de satisfação. Os karmis contentam-se com suas atividades fruitivas. Os gyanis contentam-se com a imersão na refulgência do Brahman. Mas os devotos contentam-se quando podem ocupar-se a serviço do Senhor. O Senhor vive satisfeito consigo mesmo porque é plenamente opulento. E alguém que fica satisfeito servindo chama-se Bhagavata Atmarama. Manushyanam Sahasreshu. Dentre milhares e milhares de pessoas, talvez uma queira esforçar-se pela liberação. E, dentre milhares de pessoas que tentam libertar-se, talvez uma livre-se das ansiedades da existência material e passe a viver satisfeita consigo mesma. Mesmo esta satisfação, contudo, não é a satisfação final. Os gyanis e os karmis têm desejos, como os têm os yogis, mas os devotos não têm desejos. A satisfação de servir ao Senhor chama-se akama, isenção de desejos. E esta é a satisfação última. Portanto, Maharaj Parikshit perguntou: como poderia alguém plenamente satisfeito na plataforma superior satisfazer-se com a vida familiar? A palavra parabhava, neste verso, também é significativa. Quem se contenta com a vida familiar está perdido, porque já deve ter esquecido sua relação com o Senhor. Prahlada Maharaj diz que as atividades da vida familiar enredam-nos cada vez mais. Atma patam griham andakupam. A vida familiar é como um poço escuro. Se uma pessoa cai neste poço, sua morte espiritual é inevitável. O verso seguinte descreve como Priyavrata Maharaj permaneceu como um Paramahamsa liberado, mesmo dentro da vida familiar. Dá vontade de continuar lendo. Eu não vou comentar, realmente, como eu já tinha prometido, porque dei a aula, gastei o tempo todo da aula falando antes, mas aqui tem um tema que precisa ser esclarecido hoje, agora. É o que a vida familiar se apresenta em duas modalidades apenas. Só tem duas maneiras de se viver a vida familiar. Uma é como grihasta e a outra é como grihamedi. Então, os dois estilos de vida se diferenciam porque o grihamedi se absorve nas atividades fruitivas. A orientação dele é o desenvolvimento econômico, conquistar o prazer material, é egoísta. E ele tem muita dificuldade em compartilhar algo congregacional, como é o movimento. O grihasta
não vive para o gozo dos seus sentidos. O Grihasta vive para o gozo dos sentidos de Krishna, que se representa na figura do mestre espiritual e na figura dos Vaishnavas e na figura da comunidade Vaishnava. Então o Grihasta é sociável, o Grihamedi é antissocial, pelo menos dentro do ponto de vista mais profundo de sociabilidade. A profundidade em que atinge o objetivo da vida humana, a plena realização espiritual. Então, o Grihasta faz sacrifícios, penitências, caridades e mantém dentro do seu coração o amor pelo mestre espiritual. O amor pela família, esposa, filhos, sogra e aí por diante. O amor é simplesmente uma ampliação do amor ao mestre espiritual. Não é um amor diferente do amor do mestre espiritual. A base é a mesma. Ele se diferencia na relação, mas a base é a mesma. É o amor construído pelo mestre espiritual. Isso é Grihasta. Aquele que o amor pelo cônjuge é avassalador, entra no coração, toma conta de tudo, reprime o amor pelo mestre espiritual, leva lá para o cantinho o amor pelo mestre espiritual. Não tem mais nenhum efeito no coração dele, fica lá, sei lá onde, na pontinha lá do fundo, coração assim, né? Na pontinha lá do fundo, aqui, e o resto é só paixão pulsando, que nem aquele coração do Zap que fica assim, quando a gente, né? Uma vez eu me atrapalhei e mandei um coração desse para Dava ali. Foi bem engraçado. Eu ia mandar um joinha, típico do capricorniano, e apertei o coração. E aí que não combina muito com minha maneira de ser. Bom, então esse coração, assim, se a pessoa na vida familiar, a única coisa que pulsa dentro dele é o amor, combinado com a luxúria, com o gozo dos sentidos, com o romantismo, com toda a vida. Só pulsa isso e lá a vida espiritual, as instruções do mestre espiritual estão rejeitadas lá no fundinho do coração, no fundão do coração. Então isso é realmente o grande perigo, é a vida de Grihamedi. Então o Vaishnava, ele é orientado por Prabhupada para ser um Grihasta. Vocês vão ver o que Prabhupada vai falar daqui para frente. Logo, Prabhupada vai defender os Grihastas. Porque a vida familiar é um poço escuro que nos impede do avanço espiritual se ela é vivida sem a consciência de Krishna. Essa é o que eu posso explicar agora resumidamente. Vamos parar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Feliz Natal para todos vocês. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada.